Muito obrigada. Boa tarde a todos, de novo. Obrigada por estes comentários. Eu iria agora dar de imediato início à mesa 3. A mesa 3 começa às 15h10 e dado que eu não tenho indicação se o seu moderador já está ligado ou não, peço confirmação. Portanto, não estando ligado ainda, esperamos 2 ou 3 minutinhos. Já está? Muito bem. Ok. Obrigada. Então, se todos concordarem, vamos dar início à mesa 3. A mesa 3 vai ser moderada pelo Dr. António Santos, que é vogal da direção da APDH. Ele é licenciado em Administração de Serviços de Enfermagem e é pós-graduado em Gestão dos Serviços de Saúde. É vogal da direção, como já tinha referido. Desempenha funções enquanto Presidente da Comissão Administrativa da Delegação Local de Vila Nova de Gaia da Cruz Vermelha Portuguesa e desenvolve atividade docente como assistente convidado na Escola Superior de Saúde da Universidade de Fernando Pessoa, e é ele, através da sua habitação, que por razões de saúde vai estar connosco à distância. Eu tenho que partilhar convosco que o Dr. António Santos, desde que, enfim, organizamos estes eventos, é sempre presença assídua na primeira fila, todos os dias, quer no prémio, quer no congresso, na conferência, de acordo com os anos. Este ano, enfim, estes vírus que por aí andam e que nos assolam, reteve-o e ele está à distância. Ele vai entrar de imediato, ou penso que já estará, exatamente, já está ali. Eu espero que esteja efetivamente melhor, António, espero que não tenha nenhum ataque de tosse. Eu estarei aqui, enfim, só aqui ao seu lado, ali embaixo, para garantir que está bem para poder conduzir esta mesa. E obrigada mesmo assim, não estando em plena forma, de querer estar connosco e de conduzir os trabalhos. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Pedia só que me fosse confirmado que estou a ser ouvido em condições. Muito obrigado. Pela minha parte, estou bem e espero mesmo não ter nenhum ataque de tosse. Está a correr bem, mas o estar aqui em casa revestiu-se de importância. Não que não esteja a acompanhar os trabalhos. Queria agradecer muito a cortesia da professora Ana Escoval na apresentação. Naturalmente que lembrando sempre a minha presença, a minha assiduidade, se quisermos dizer assim, mas iniciávamos então e abrimos esta mesa 3 e fazemos-lo por uma forma muito entusiasmada, como é sempre a panágio no encontro do Prémio Boas Práticas. Começo por louvar os prémios que aqui vão ser apresentados, os projetos, melhor dito, as instituições onde foram gerados e, obviamente, os profissionais que os constroem, implementam e submetem ao Prémio Boas Práticas em Saúde para serem reconhecidos e, naturalmente, terem a oportunidade de serem replicados enquanto boas práticas identificadas e aplicadas. Deve dizer-se que o Prémio Boas Práticas em Saúde é, porventura, um dos maiores movimentos de promoção de boas práticas em saúde em Portugal continental
e regiões autónomas, iniciado há dezena e meia de anos, que tem lugar no seio do Ministério da Saúde e das Secretarias Regionais da Saúde, dos Açores e da Madeira, mobilizando sempre a força de centenas de intervenientes profissionais, académicos e dirigentes de estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde, sejam centros de saúde, hospitais, unidades de continuados, as mais das vezes em intersectorialidade local, com outras áreas, os organismos centrais de âmbito regional da saúde e os organismos centrais de âmbito nacional, Direção-Geral, Administração Central de Sistema de Saúde. Esta iniciativa da tutela da saúde em Portugal continental e regiões autónomas merece, e peço-vos que o façam, uma salva de palmas. Obrigado. O papel da APDH neste trabalho contínuo e ininterrupto ao longo de 16 anos consiste em assegurar a operacionalidade do Prémio Boas Práticas em Saúde, abrigado no protocolo de compromisso celebrado entre todos os organismos e com os meios que todos disponibilizam. Parcos, mas sempre suficientes e bons. Apresento agora o júri que se debruça sobre os projetos do mesmo, nesta mesa, e que o seu porta-voz ou a sua porta-voz, que já sei quem vai ser, aqui fará a apreciação sobre os mesmos no final das apresentações. Em primeiro lugar, apresento o professor Alexandre Marques Rodrigues, professor adjunto da SUA, é assim que é conhecida, aqui nas proximidades do Norte, Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro. É licenciado em enfermagem, mestrado e doutorado em ciências da enfermagem. Apresento a professora Ana Varos Gomes, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, que é licenciada em Medicina, pós-graduada em Gestão de Serviços de Saúde, especialista em Oncologia e investigadora clínica. E apresento a doutora Rosário Velez Reis, administradora hospitalar do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que coordena, entre muitas outras coisas, assegura a coordenação da transformação digital no CHUC. Sendo licenciada em Direito, pós-graduada em Administração Hospitalar e em Direito de Medicina. Vamos passar à apresentação dos projetos. Preparem-se, portanto, as pessoas que vão apresentar, para esta mesa 3, que referindo-se a intervenções diferentes, naturalmente, tenham em comum o abordarem a gestão da doença crónica. Lembro a todos que por cada apresentação está disponibilizado 10 minutos. Assim, para a primeira apresentação, a equipa de suporte doentes crónicos complexos da Unidade Local de Saúde de Matosinhos vai ser apresentada pelo Dr. Jorge Martins, que é médico, internista e coordenador da equipa de suporte ao doente crónico complexo, e pelo enfermeiro Augusto Oliveira, enfermeiro comunitário e responsável da equipa e coordenador da unidade de hospitalização domiciliária. Obrigado pela vossa apresentação. Convido-vos a subir ao púlpito. Olá, boa tarde a todos. Chamo-me Jorge Martins, sou médico de medicina interna. Comigo está o enfermeiro António Oliveira. Fazemos parte da equipa de suporte de doentes crónicos do OLS Matosinhos. Gostaríamos de começar a nossa apresentação por cumprimentar o nosso moderador, o júri e restante audiência, e de agradecer a oportunidade de podermos estar aqui a falar um bocadinho sobre o nosso projeto. A nossa apresentação vai constar em que vamos explicar um bocadinho o problema que motivou a criação da nossa equipa, falar um pouco sucintamente da nossa, como funcionamos, e também falar de alguns resultados que já temos, que aqui inclusive estão a ser alvo de investigação em teses de doutoramento, para também que explicam a nossa possível sustentabilidade e replicabilidade do nosso projeto. Então, falando agora um bocadinho mais do
O nosso problema é um problema que é comum na nossa prática clínica, cada vez mais crescente e que está agora cada vez mais se fala, que é o facto de, com o aumento da esperança de vida, com a melhoria das condições de saúde, com a tecnologia, cada vez temos mais pessoas idosas e temos cada vez mais pessoas com multimorbilidade. Inclusive, esta multimorbilidade está a surgir cada vez mais cedo, a idades mais precoces. Juntamente com isso, temos doentes polimedicados e, portanto, fruto de várias interações medicamentosas, que quando risco também dos efeitos colaterais de medicamentos e que leva tudo isso à excessiva utilização dos serviços de saúde, tendo agora, como estava a dizer nos noticiários, tempos de espera, por exemplo, nos serviços de urgência. Acresce a isso também, paralelamente, o que se nota é que as pessoas cada vez estão mais insatisfeitas com a sua qualidade de vida em relação à saúde. E, portanto, temos aqui o desafio de temos que ter respostas efetivas para esta população que, sendo efetiva, continue a dar satisfação aos nossos utentes. E, portanto, ou conseguimos controlar os custos e ter respostas eficazes, ou então o orçamento da saúde vai cada vez mais disparar e sendo cada vez mais insustentável. Isso leva-nos a falar um bocadinho, em resumo, da pirâmide Kaiser, ou seja, o nosso ponto de interesse, neste caso, são os doentes que estão no vértice da pirâmide Kaiser, que são 5% dos doentes, que nós chamamos de doentes crónicos complexos, que embora só sejam 5%, correspondem a 80% dos gastos dos recursos de saúde. Então, em termos de solução, foi criada a equipa de suporte de doentes crónicos complexos, que é formada por médicos de medicina interna e por enfermeiros, que tem como os critérios de ativação aquilo que já falei previamente, fatores relacionados com a idade, com a multimorbilidade, com o uso dos serviços de saúde e polimedicação, e que o pilar de atuação baseia-se na gestão de casos feito por enfermeiros, no uso de um plano individual de cuidados que é sempre partilhado de acordo com as preferências do doente e também pelo acompanhamento próximo de médicos de medicina interna que fazem domicílios. Nós funcionamos com vários níveis de acompanhamento, em que no nível 1 temos o acompanhamento máximo, com gestão de caso presencial, visitas programadas e urgentes da medicina interna ao domicílio ou em consulta aberta. E, à medida que os nossos doentes se ficarem estabilizados e se cumprirem certos pré-requisitos que são determinados pela equipa, conseguem evoluir de nível, ou seja, há um afastamento em relação à equipa e passam por o que nós chamamos de nível 2, em que a gestão de caso deixa de ser uma gestão presencial e passa a ser uma gestão de caso telefónica. Se o doente permanecer estabilizado, o que pode acontecer é que passa para nível 3, em que tem acompanhamento programado ou urgente da equipa de medicina interna, mas sem gestão de caso. E, finalmente, se a situação continuar a evoluir favoravelmente, passam aos cuidados, mantém-se nos cuidados da equipa de saúde familiar, mas com o nosso apoio de consultadoria. A nossa equipa é uma equipa de integração de cuidados, nós funcionamos em articulação com várias equipas, trabalhamos em conjunto com as equipas de saúde familiar, temos reuniões periódicas com cada unidade de saúde familiar para discutir estratégias para os nossos doentes, temos parcerias com a Câmara Municipal, foi criada uma bolsa de voluntários que tem a nossa formação, nós fazemos a formação e a supervisão da preparação feita de caixas de medicação por eles, para ajudar estes doentes na sua polimedicação e na literacia. Temos também parcerias com a Polícia Municipal e com a Câmara Municipal em questão para as situações sociais mais complexas e para a solidão do idoso. Trabalhamos em articulação com eles. E, finalmente, também trabalhamos em articulação com as equipas hospitalares para evitar a fragmentação, para reduzir a fragmentação dos cuidados, trabalhando com as várias especialidades médicas, inclusive com as equipas hospitalares do internamento. Ora, muito boa tarde. Compete-me a mim então falar um bocadinho daquilo que é a atividade e os resultados desta equipa. Em primeiro lugar, um panorama geral da abrangência da nossa equipa. Nós temos cerca de 6 anos de atividade, fizemos 6 anos de atividade em 3 de novembro deste ano. Neste tempo tivemos 633 doentes referenciados, do quais foram admitidos 418 e à data do início de novembro tínhamos em acompanhamento efetivo 209 doentes. De seguida vou-vos apresentar alguns resultados em que a metodologia é comparar aquilo que é o desempenho, chamamos assim, dos nossos doentes aos 365 dias de acompanhamento pela equipa versus aquilo que era no momento da avaliação inicial ou no momento da consulta inicial. Olhando em específico para a questão da qualidade de vida, utilizando a escala de qualidade de vida da OMS, percebemos que cerca de 75% dos nossos doentes classificam como sendo melhor a sua qualidade de vida no momento da avaliação aos 365 dias, em comparação com o que era na avaliação inicial.
Olhando para a percepção da saúde, a alta percepção de saúde, percebemos que 49,5% classificavam na avaliação inicial a sua saúde como sendo má, e este valor decresce para apenas cerca de 16% na avaliação aos 365 dias. Uma nota que é importante dar aqui é que estamos a falar de uma população com uma média de idade superior aos 80 anos. Olhando para a depressão geriátrica, avaliada através da escala de Assavage, percebemos que 31%, cerca de um terço da população dos nossos doentes apresentavam sinais de depressão grave na avaliação inicial, e este valor reduz em mais de um terço para 12,6% na avaliação aos 365 dias. Outro aspecto fundamental diz respeito ao cumprimento do regime medicamentoso, que é essencial na prevenção de agudizações destas doenças crónicas. De realçar aqui dois aspectos. Na avaliação inicial, apenas cerca de 53% dos doentes cumpriam a totalidade dos medicamentos prescritos, e este número vai de encontro àquilo que a literatura nos diz, que mais de metade da população com doenças crónicas não cumpre a sua medicação ao final do ano, e ao fim de 365 dias de nosso acompanhamento, este valor sobe significativamente para os 85%. No que diz respeito a medicamentos sem erros de dose, 31% dos doentes não cumpriam todos os medicamentos e sem erros de dose, e este valor mais que duplica novamente para cerca dos 70% na avaliação aos 365 dias. Não menos importante, e daqui devo dizer que esta comparação em termos de recurso aos serviços de saúde é feita no que acontece aos nossos doentes após a admissão, comparativamente àquilo que era nos 365 dias imediatamente antes à data da admissão, e dizer que dos 196 doentes que cumpriram pelo menos um ano de acompanhamento connosco, estamos a falar de uma diferença de 630 episódios de urgência a menos 225 episódios de internamento, que representam menos 2.528 dias de internamento. Se olharmos para o panorama geral, para os 6 anos de atividade, e mantendo o mesmo princípio, comparando blocos de 365 dias com os 365 dias imediatamente antes da admissão, o valor de urgências só para os 1.730 de urgências a menos 696 episódios de internamento, o que corresponde a um total de cerca de 7.230 dias de internamento. Se olharmos de uma forma mais concreta e para ponderarmos de forma mais concreta a atividade da equipa para o último ano de atividade, de 3 de novembro de 2021 até 3 de novembro de 2022, percebemos que neste período tivemos 226 doentes em acompanhamento, com uma poupança, chamemos-lhe assim, de 468 episódios de urgência e 1.895 dias de internamento. Em termos de sustentabilidade, dizer-vos que estes são os dados publicados no relatório de atividades da equipa para o ano 2021, sendo que o custo associado à atividade da equipa são cerca de 150 mil euros. E se nós pegamos naquele valor do episódio de urgências que foram a menos, chamemos-lhe assim, os dias de internamento poupados, e multiplicamos pelo valor médio do episódio de urgência e o valor médio de dia de internamento na ULS Matosinhos, significa que nós temos ali uma poupança, se lhe podemos chamar desta maneira, de cerca de 490 mil euros. Se a este valor descontarmos o custo efetivo da atividade de equipa durante um ano, ainda poupamos ao LS cerca de 340 mil euros. Ou seja, dando resposta àquela questão inicial de aumentar a sensibilidade e a satisfação, não aumentando o custo, efetivamente é possível fazê-lo desta forma. Ainda em termos de replicabilidade, de dizer que nós estamos em condições para partilhar com quem assim entender quais os recursos humanos necessários, quais as instalações, quais os equipamentos, quais os materiais necessários para que uma equipa desta natureza possa desenvolver a sua atividade, como avaliar os doentes, o que deve ser avaliado, quando deve ser avaliado, e também, não menos importante, o que medir, quando medir, como medir e quais os resultados que serão esperados obter. Em jeito de conclusão, dizer que este modelo de integração de cuidados que nós praticamos efetivamente conduz a ganhos de saúde, seja eles na percepção da qualidade de vida, na percepção da saúde, na melhoria de acesso ao cuidado, no recurso aos serviços de saúde, é replicável em qualquer unidade de saúde, independentemente do modelo de organização, e é sustentável porque leva efetivamente a uma redução de custos associada ao recurso aos serviços de saúde. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado pela apresentação. Agradecidos. Agora passamos ao segundo projeto, o Programa de Intervenção no Cancro da Cavidade Oral nos Açores.
que usa o acrónimo PICOA, do Centro de Oncologia dos Açores, e que vai ser apresentado pelo Dr. João Macedo, Presidente do Conselho de Administração deste Centro de Oncologia dos Açores, e pelo Dr. Ricardo Cabral, médico dentista e diretor técnico do PICOA. Agradeço então que subam ao púlpito e tenham a palavra para apresentar o projeto. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui a apresentar este projeto e também e sobretudo a oportunidade de estarmos aqui a ouvir e a aprender com todas as boas práticas e projetos que fomos ouvindo ao longo do dia. É sempre bom, há muita tendência para se falar do que é menos bom e, portanto, é sempre de salientar as iniciativas para se falar do que é bom e do que é muito bom, como foi o caso hoje. E por isso agradeço desde já a oportunidade e cumprimento todos e felicito todos os projetos apresentados, particularmente os da nossa mesa, cumprimentando também o júri e o moderador. O projeto que nós vimos apresentar é precisamente o Programa de Intervenção no Cancro da Cavidade Oral nos Açores, o PICOA, não confundir com a zona de Picoas, portanto é só mesmo uma feliz coincidência estarmos a apresentar o PICOA em Picoas. E para falar deste programa, naturalmente, temos de olhar primeiro para a sua gênese, quais foram os seus objetivos. Nós, inicialmente, olhamos, como outros projetos, para um problema. Qual é o problema? No nosso caso, o cancro oral, que é um cancro bastante comum, de alta letalidade, com um grande impacto na vida das pessoas pela sua localização. Tínhamos na região sensivelmente 50 casos anuais, uma mortalidade de 20 casos anuais e daí ser algo preocupante. Tínhamos também uma predominância de fatores de risco na região, além da idade, que enfim é um fator, diria eu, comum às várias patologias oncológicas e às várias zonas do país, mas que é também na região um fator de risco crescente, mas também e sobretudo o tabaco, que tem um consumo bastante elevado na região, o álcool, o consumo de álcool, enfim, falta de higiene oral, enfim, uma série de fatores de risco predominantes na região. Mas nem tudo era mau, isto eram as nossas, enfim, fraquezas, ameaças, mas tínhamos também algumas oportunidades. Uma delas, aquela que é talvez a principal, o facto de termos uma muito boa cobertura de médicos dentistas nos Açores, ou seja, nós temos médicos dentistas em todas as unidades de saúde, todas as ilhas, todos os concelhos têm médicos dentistas vinculados ao Serviço Regional de Saúde, portanto, isto é um fator muito positivo. E depois também o facto de termos uma estrutura montada, temos um centro de oncologia com competência na área dos rastreios oncológicos, já tinha este know-how e tem uma competência de centralizar esta área com todas as vantagens que isso teria. Isto era o início, o nosso objetivo no final do caminho, ou seja, o nosso ponto de chegada que pretendíamos era precisamente a implementação de um rastreio organizado, de base populacional, que permitisse, enfim, todas as vantagens reconhecidas aos programas de rastreio, desde logo o diagnóstico precoce, a redução da incidência, a diminuição da mortalidade e, simultaneamente, enfim, a prevenção da patologia oncológica oral e, genericamente, promover a saúde oral e melhorar o estado de saúde oral da população. O processo, enfim, ele é relativamente simples de explicar, já não tanto de implementar. O programa de rastreio consiste, enfim, tem uma característica que me parece particularmente relevante, que é um programa com uma abrangência de 100% de cobertura populacional de 100%, ou seja, costumamos dizer nos Açores do Corvo a Santa Maria, portanto, toda a população dos Açores está abrangida por este programa. Tem uma cobertura populacional de 100% para utentes, homens e mulheres, na faixa etária dos 40 aos 75 anos, que, enfim, atendendo aos fatores de risco e ao que são as guidelines, foi a população-alvo. O rastreio é feito de 5 em 5 anos, portanto, uma volta são 5 anos, as pessoas são convocadas no ano em que fazem 40 anos, depois no ano em que fazem 45 e assim sucessivamente. Portanto, é um rastreio de base populacional, toda a gente que está inscrita nos centros de saúde é convocada. Além desta base populacional, e por isso é que a denominação não é propriamente apenas de rastreio da cavidade oral, nós quisemos também aproveitar, enfim, toda a estrutura que se criou e toda, enfim, a dinâmica que se criou e permitiu-se também que o programa tivesse, de alguma forma, aqui algo um bocadinho fora
do que são os típicos programas de rastreio, em que permite-se, no caso de suspeitas de pré-malignidade e malignidade com fatores de risco para o cancro oral, permite-se também uma referenciação para a entrada no circuito rápido de via verde, digamos assim, deste programa. E por isso foi também um dos aspectos relevantes que se implementou. O rastreio em si, enfim, consiste numa consulta no médico-dentista, as pessoas são convocadas para o seu centro de saúde, se estiverem na faixa etária, e são convocadas para uma consulta, além daqueles casos que eu já referi de suspeitas que possam ser diretamente referenciados. A consulta, enfim, é uma observação da cavidade oral, em que há uma enfim, avaliação do médico-dentista, uma sensibilização também para sinais e sintomas de alerta que possam ocorrer, enfim, e o processo é todo relativamente rápido e relativamente simples. Posso dar, enfim, nem sempre nós na área da gestão temos esta possibilidade, mas posso dar também o meu testemunho pessoal, uma vez que já fui convocado e já fiz o rastreio, portanto tenho essa experiência em loco. Foi uma experiência mista, confesso, foi um bocadinho agridoce, porque por um lado fiquei muito contente com o processo todo e o facto de ele ter corrido tão bem e a sensibilização como foi feita. Por outro lado, apercebi-me que já estava na idade de fazer o rastreio e, portanto, foi com um sentimento misto que fui ao meu centro de saúde. Depois, enfim, caso não haja nenhum seguimento, a pessoa volta à sua vida normal. Caso haja algum, enfim, sinal de alerta, é feita a referenciação hospitalar dos casos suspeitos e, a partir daí, há um seguimento muito rápido, com tempos de resposta garantidos pela estomatologia, anatomia patológica, consulta multidisciplinar, enfim, consoante o grau de suspeita e da lesão que é detectada. Enfim, isto tudo assenta também num boletim individual de saúde oral, que é preenchido, que é feito na consulta da anamnese do médico, na consulta do centro de saúde de rastreio e, enfim, depois tudo é registado no boletim individual de saúde oral, que fica na posse do utente e que depois permite também termos toda a informação e todos os indicadores. O cimento, digamos assim, que cola todo este processo é precisamente o facto de termos uma plataforma informática que faz toda esta gestão, desde a parte administrativa até ao seguimento dos resultados, etc. E, portanto, muitas vezes há aqui questões de interoperabilidade entre sistemas e aqui acabamos por ter uma plataforma que é nossa propriedade, que acaba por gerir todo o processo e que nos permite depois retirar os indicadores e ter o seguimento dos utentes e, enfim, também monitorizar os tempos de resposta e todo o processo de rastreio. Em termos de grandes números, quanto às taxas de participação, nós tínhamos cerca de 120 mil utentes rastreáveis, 119.189 na primeira volta, portanto estamos a falar da volta a 5 anos. Foram convocados 99.714 utentes, foram rastreados 32.306 utentes, ou seja, na volta dos 5 anos, temos uma taxa de participação de utentes rastreados de 27% dos utentes rastreáveis. Esta taxa pode ser um pouco enganadora, porque é a taxa dos 5 anos, mas se olharmos para a evolução do programa, naturalmente um programa implementado pela primeira vez, demora algum tempo a ser enraizado, mas se repararmos, estávamos a falar, não se pode dizer que não está a funcionar, mas, por exemplo, no primeiro ano estamos a falar de uma taxa de cerca de 17%, cerca de 4 mil rastreios, e ao longo do tempo vem ali a linha de tendência foi evoluindo e estamos agora, enfim, no último ano da volta a falar de cerca de 8 mil rastreios efetuados, com uma taxa de participação na ordem dos 35%, com os dados que já temos do ano 2022 ao terceiro trimestre, já no terceiro trimestre já tínhamos uma taxa de 35%, portanto, como qualquer programa, a evolução vai também tendo influência na taxa de participação dos utentes. Aqui alguns registros dos nossos utentes com o seu boletim individual de saúde oral. Em termos de resultados mais, enfim, esmiuçados quanto ao resultado das consultas de rastreio, já referi que tivemos 32.300 rastreios, mais ou menos, 16.316 resultados negativos, 14.857 resultados com recomendação e 1.030 aflições hospitalares. Eu aqui, enfim, destacava estes dois números, 1.030 aflições hospitalares, enfim, é o core do programa, a aflição hospitalar, porque é, enfim, um programa de rastreio oncológico, mas destaco também que temos cerca de 14.857 recomendações, ou seja, cerca de 46% dos utentes que foram vistos saíram da consulta com alguma recomendação, ou seja, com algo que o médico dentista recomendou e, portanto, é também um número interessante em termos do que é
um dos objetivos que falávamos da promoção da saúde oral e não só da prevenção oncológica, e é também um resultado, de alguma forma relevante. Aqui também alguns registros fotográficos de algum tipo de lesões. Relativamente às aflições hospitalares, dessas 1030 da primeira volta, tivemos 714 negativas, 166 negativas, mas com algum negativas, para cancro, mas com algum acompanhamento hospitalar, e 17 negativas, mas em que o utente ficou com algum tipo de acompanhamento do médico de família. Aqui um resumo dos resultados e, aquele resultado que é o indicador principal de um rastreio oncológico. Tivemos 24 cancros detectados precocemente com este programa de rastreio, cerca de 2,3% das aflições. Em termos de balanço, como eu disse, já concluímos a primeira volta, os 5 anos, portanto foi tempo de olharmos para trás, para sabermos onde estamos e para planearmos o futuro. Fizemos toda esta análise evolutiva. O facto de termos também bastantes indicadores permite-nos agora olhar para o que correu e vamos ajustando com as unidades de saúde de ilha. Temos taxas de participação diferentes nas diversas ilhas, temos condicionantes diferentes, permite-nos avaliar todas estas questões, porque temos também muitos indicadores de saúde, que também nos permite tirar conclusões em termos de saúde pública. Temos também agora dados para poder, de alguma forma, cruzar com o registro oncológico, que, logo que ele esteja atualizado ao final da volta, podemos também retirar dados quanto à evolução e ao impacto na incidência, na mortalidade, a existência de cancros de intervalo, uma série de metodologias que agora vamos ajustando e vamos tendo momentos para o fazer. Eu destaco neste âmbito da análise evolutiva e da avaliação para planear o futuro a existência também de sessões de encontro com os profissionais envolvidos e de sessões de formação também, onde resultam daí também aprendizagens, nomeadamente quanto à plataforma informática, por exemplo, nestes encontros saem sugestões para a atualização e melhoramento da plataforma informática. Antes de dar aqui a palavra para fechar aqui com chave de ouro do Ricardo, apenas alguns agradecimentos. Queria salientar aqui 2 pessoas. O meu Dr. Raul Rego, que era o Presidente do Conselho de Administração do COA na altura, o seu primeiro coordenador-geral do programa, está neste momento a gozar a sua merecida reforma, mas não queria deixar de lhe dar aqui esta palavra. E o Dr. Ricardo Cabral, que está comigo, que é o Diretor Técnico do programa. Em termos institucionais, isto é um programa que envolveu todo o Serviço Regional de Saúde, portanto, desde a tutela envolvida, a Direção Regional de Saúde, nós, Centro de Oncologia, todas as unidades de saúde de ilha, centros de saúde e hospitais, portanto, numa parceria que garantiu, uma capacidade de resposta não só no rastreio, mas no seguimento hospitalar, que é de salientar, não menos, até o mais importante, também o reconhecimento a todos os profissionais, desde os médicos dentistas, enfermeiros e também uma parte crucial do processo, assistentes técnicos e assistentes operacionais. É um processo contínuo, de melhoria contínua, estamos sempre a aprender e a adaptar e a evoluir, mas, já temos resultados da primeira volta penso que foram positivos, mas queremos sempre mais, queremos melhorar as taxas de participação e contamos também com estes profissionais para o efeito. Deixo-vos aqui com o slogan do programa e com o Dr. Ricardo para tirar aqui uma síntese do que é o terreno, ele que também é o Diretor Técnico do programa. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à APDH a oportunidade de partilhar aqui convosco o nosso programa. O nosso programa tem 2 minutos e 50 segundos, vou cumprir. O nosso programa pretende dar acessibilidade aos utentes e à população açoriana a cuidados de saúde oral. E nós pretendemos e temos, felizmente, médicos dentistas em todos os centros de saúde da região, nas 9 ilhas, nos 18 centros de saúde, e essa oportunidade dos utentes irem ao centro de saúde e ter informação do seu estado de saúde oral, para nós, essa componente de promoção de saúde oral anexado a este programa do cancro da cavidade oral é muito importante para nós. Pretende diagnosticar as lesões malignas e pré-malignas, porque é importante prevenir situações mais complicadas passados uns anos. E ter conhecimento do seu estado de saúde. Há muitos doentes
que não vão ao ser médico dentista há mais de 3 anos. Nós temos essa pergunta no BIS, no Boletim Individual de Saúde Oral, que nós imprimimos e entregamos no fim da consulta de rastreio, e as pessoas ficam a saber o que é que está a passar dentro da sua cavidade oral. Para além de diagnosticar precocemente, nós temos e estruturamos uma via verde em colaboração com os médicos hospitalares. Fazemos a consulta de rastreio, fazemos consulta de aflição e depois tem consultas de tratamento e de reabilitação. Esse circuito está formado, esse circuito flui, os tempos são muito mais rápidos e temos essa possibilidade também de qualquer pessoa, de qualquer idade, que tenha um sinal que possa ser referenciado por qualquer profissional de saúde, nós recebemos na consulta de rastreio e rapidamente enviamos para a estrutura. Temos a felicidade de ter profissionais de saúde dos cuidados primários, dos cuidados hospitalares articulados, de forma a dar mais qualidade de vida aos nossos utentes. Esta plataforma, e nós fizemos a nossa apresentação em abril-maio, e não demos esta utilidade do boletim individual de saúde oral. Este boletim é registado na altura da consulta de rastreio, é entregue ao doente, não há saída, mas esses dados todos, uma anamnese exaustiva, um odontograma preciso, fica registado na plataforma feita e elaborada para este programa. E nós conseguimos fazer a avaliação desse programa dia a dia, se for necessário. Temos avaliações trimestrais e anuais, obrigatórias, mas se for necessário fazer uma avaliação no dia, nós temos possibilidade através dessa plataforma informática. E essa plataforma informática, quero deixar aí para acabar, que não disse na apresentação, nós não dissemos na apresentação do programa aí uns meses atrás, é que este registro é um documento ante-mortem. Nós vivemos numa região autónoma com muitas situações complicadas no mar, no ar, com sismos, com vulcões, e às vezes é necessário a medicina forense chamar os médicos dentistas, os médicos de medicina geral e familiar, os médicos estomatologistas e outros para identificação de cadáveres. Este registro ante-mortem é uma mais-valia muito grande na nossa região, que está sujeita sempre a algumas catástrofes quando um anticiclone foge para o norte da Europa. Muito obrigado a todos e parabéns para todos os programas apresentados. Muito obrigado pela apresentação. Agora vamos para o terceiro projeto a apresentar, o programa Doente Respiratório Crónico, da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Vai ser apresentado pela enfermeira Liliana Silva, enfermeira de reabilitação e da Unidade de Cuidados Continuados de Matosinhos. Tome conta da palavra e apresenta então o projeto, por favor. Obrigado. Obrigada, professor António Santos. É um gosto enorme revê-los. Estimo as suas melhoras. Não sei se me está a conhecer assim à distância, mas foi meu professor e eu lembro-me muito bem de si. Cumprimento então os membros do júri. Cumprimento todos os presentes. Muito obrigada. E começo por dizer que é para nós uma honra estar aqui a apresentar este projeto, o Programa Doente Respiratório Crónico, não só por estar no Prémio Boas Práticas em Saúde, mas também por estar entre os projetos fantásticos que nós temos assistido desde o início da manhã. Este programa Doente Respiratório Crónico teve a sua evolução na Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Há alguns anos que foram criados alguns projetos que visaram dar resposta às pessoas com doença pulmonar obstrutiva crónica, depois fomos acrescentando os doentes com asma, mas acima de tudo tentamos atualizar estes projetos dando resposta às boas práticas, àquilo, à evidência científica e à sua evolução ao longo do tempo, também às necessidades que fomos percepcionando dos doentes na comunidade e aos recursos existentes na própria instituição. E o problema é mesmo este, é a prevalência das doenças respiratórias crónicas. Estas são aquelas mais prevalentes, que são a DPOC e a asma, na comunidade, que sabemos que estão subdiagnosticadas. Portanto, este valor que aqui vemos não é um valor, provavelmente, não é aquele valor real.
Depois sabemos também que estas doenças são causadoras ou são responsáveis por elevada morbilidade e mortalidade. Portanto, temos aqui um problema sério para resolver e sabemos que a Organização Mundial de Saúde prevê também que a reabilitação seja integrada nos cuidados de saúde primários e na comunidade. Se sabemos tudo isto, sabemos muito bem o que é que, a nível clínico, os doentes respiratórios crónicos precisam, se sabemos quais são os tratamentos de maior custo e eficácia e custo-efetividade que existem para estes doentes, então o que é que estará a falhar? Na nossa perspectiva, o que estará a falhar passa por aqui. Estaremos nós a tratar a doença, mas não o doente, e é aqui que nós nos propomos a intervir. Estes programas ou estas patologias crónicas, não é à toa que os nossos concorrentes crónicos complexos têm este nome, é que se revestem de uma enorme complexidade. E não podemos pensar em mudar comportamentos, que é aquilo que precisamos quando estamos perante um doente crónico, sem que este doente se consciencialize da sua própria doença e o problema que tem em mãos. A consciencialização da doença respiratória crónica é, então, considerada uma condição sine qua non para progredirmos no seu tratamento. Também para que o doente, ele próprio, se envolva na gestão da sua doença, no tratamento da sua doença. Para isso, precisamos que o doente seja ele próprio capaz, portanto, capacitá-lo para a autogestão da sua doença crónica, para promovermos, então, uma mudança de comportamento que, ao longo do tempo, para não vermos os tais números que já sabemos que o doente, ao fim de um ano em que é feito um diagnóstico ou em que inicia um tratamento, ao final de um ano já não vai saber ou já não vai utilizar esse tratamento. No doente respiratório crónico, particularmente, temos a questão da técnica inalatória, que sabemos que vai desaparecer, por muito bem ensinados que estejam, sabemos que ao fim de 6 meses, nem é preciso um ano, 40% dos doentes já não vão ter uma técnica inalatória eficaz e, portanto, isto é um problema e que está tudo, na nossa perspectiva, na nossa e naquilo que, na literatura, o que está para trás disto, o que está esta questão da consciencialização, do envolvimento, da mudança de comportamento e da capacidade para a autogestão da doença, aí sim está relacionado com estes outcomes que nós queremos atingir. Também a autoeficácia, tentamos trabalhar esta percepção da autoeficácia do doente, ele ser capaz, ele sentir que é capaz ele próprio de gerir a sua doença. Como é que fazemos isto? Nós temos unidades de cuidados na comunidade por todo o país, onde em todo o país temos enfermeiros que são capazes e que têm competências para abordar estas questões. Temos serviços de pneumologia a nível hospitalar. Na Unidade Local de Saúde de Matosinhos temos a possibilidade de uma facilidade de integração de cuidados, mas é um programa que pode perfeitamente ser replicável, assim haja comunicação entre comunidade e serviços hospitalares. E depois, assim, com esta integração de cuidados, nasceu o programa Doente Respiratório Crónico. Os objetivos deste programa passam, então, por capacitar a pessoa para a autogestão da doença respiratória crónica e melhorar a adesão ao regime terapêutico, aumentar a tolerância ao esforço e melhorar a qualidade de vida promovendo a autonomia. Isto vai dar resposta também a uma das componentes que será a reabilitação respiratória, uma componente mais específica deste programa. E depois também prevenir exacerbações da doença respiratória crónica e diminuir o número de episódios de recurso ao serviço de urgência e também internamentos. Este programa, de uma forma muito simples, tem 4 componentes principais. A reabilitação respiratória. Como falei, neste momento podemos dizer que temos um programa de reabilitação respiratória da Unidade Local de Saúde de Matosinhos. Nesta consulta, existe uma consulta multidisciplinar de reabilitação respiratória, onde são discutidos os doentes caso a caso, e se avalia, do ponto de vista clínico e do ponto de vista social, qual é o melhor programa para este doente. Se é um programa hospitalar, que é desenvolvido pela Medicina Física e Reabilitação e Fisioterapia, ou se é o programa na comunidade, que é desenvolvido, então, pelos enfermeiros de reabilitação no domicílio ou na comunidade, com o apoio de assistentes sociais, nutricionistas e médicos. Temos também a colaboração, com a colaboração do Serviço de Pneumologia, é possível fazermos uma gestão de agudizações das doenças respiratórias no domicílio, no seu seio familiar, no contexto dos seus familiares, prestadores de cuidados, onde podemos capacitá-los eles também para a gestão destas exacerbações, mas sobretudo para a identificação precoce das mesmas. Claro que não fazemos isto a todos os doentes respiratórios da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, fazemos isto àqueles que já conhecemos o seu historial, que já são acompanhados por nós e que temos essa segurança clínica também,
também, segurança sempre em primeiro lugar. A questão é que, identificando precocemente os sinais de agudização, podemos prevenir exacerbações mais graves, e esse é o nosso foco. Depois, o programa também se debruça muito em investigação, e esse é um dos nossos grandes objetivos. Estamos, neste momento, a desenvolver um ensaio clínico aleatorizado para testar os efeitos, começamos pela reabilitação respiratória, para testar a efetividade do programa de reabilitação respiratória que estamos a desenvolver. Isto vai fazer parte de um programa de doutoral, e aquilo que já temos feito é algumas publicações científicas já para disseminação de alguns resultados, mas também a publicação do protocolo, foi feita agora a submissão deste protocolo, de modo a aumentar a possibilidade deste programa ser replicável. Este programa divide-se então em 3 níveis. O nível 1, que é aquele que exige mais recursos e, portanto, menos utentes que podem estar neste nível, 6 utentes por UCC, recordo que são 4 UCCs na Unidade Local de Saúde de Matosinhos, e neste programa neste nível estão as pessoas que estão em reabilitação respiratória, que têm pelo menos 2 visitas semanais, de gestão de agudizações, que poderão ser visitas diárias, e também a reeducação funcional respiratória, que pode ser pós-agudização ou pode ser um doente que seja referenciado apenas para este efeito. Portanto, mais 2 contactos por semana, estes doentes encontram-se no nível 1. Temos também pensado a intersubstituição, portanto, isto não para. Quando nós está de férias, há sempre esta intersubstituição, de modo a que os doentes não fiquem sem os cuidados. No nível 2, vamos diminuir um bocadinho o nível, ou seja, o número de visitas por semana. Podemos ter uma visita por mês ou menos de 2 contactos por semana, e aqui já estamos a falar de consultas de enfermagem de reabilitação. Estamos a falar também da revisão, ensino e treino da técnica inalatória, fundamental quando falamos de doença respiratória crónica, e também do programa de reabilitação respiratória de manutenção. No nível 3, aqui nós não conseguimos dizer que damos alta aos nossos doentes. Queríamos muito, mas de facto a doença é crónica, não vai desaparecer, e nós mantemos uma vigilância e queremos garantir a acessibilidade aos cuidados de saúde. Ser mais fácil, uma vez identificados os sinais de alerta, mais fácil entrar em contato com o Serviço de Saúde, e através desta via nós conseguimos prevenir bastantes exacerbações, ou com gravidade. Não temos contactos programados neste nível. As referenciações para este programa vêm por intermédio do Serviço de Pneumologia, dos internamentos de medicina do Hospital Pedro Spano, da medicina interna, das equipas de saúde familiar e da unidade de hospitalização domiciliária da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, com a qual colaboramos sempre que existe algum doente respiratório agudizado, então nós fazemos esta colaboração com esta unidade. Os profissionais envolvidos são, então, os enfermeiros especialistas em enfermagem de reabilitação, os pneumologistas, médicos de família, nutricionistas, assistentes técnicos e fisiatras. Estes dados são relativos a um estudo que se fez pré-pandemia. Porquê pré-pandemia? Porque com a pandemia tivemos que suspender as nossas intervenções em grupo, portanto ainda não temos dados pós-pandemia. Pré-pandemia tivemos este estudo em que comparamos aqui o programa na comunidade em grupo e o programa domiciliário de reabilitação respiratória, e vimos que as pessoas melhoraram. A melhoria foi estatisticamente significativa e clinicamente significativa no ponto de vista dos sintomas, da dispneia e dos sintomas, dos restantes sintomas, mas também nas exacerbações com recurso ao serviço de urgência e com internamentos. Estes dados foram sobretudo importantes nos doentes em domicílio. Porquê? A nossa justificação é que estes doentes são doentes mais limitados, com mais sintomas e com mais historial de exacerbações. Os doentes que foram seguidos em grupo não tinham tanta limitação funcional e, portanto, é normal que não consigamos ver uma melhoria tão importante. A nível de exacerbações, traduzido isto em custos, aquilo que nós vemos é que o custo médio do internamento por DPOC é de 1.892 € e o número médio de dias de internamento é de 8 dias e meio. Portanto, calculando, nós prevenimos 136 dias de internamento com um total de 30.272 €. E, relativamente aos episódios de serviço de urgência, cada um estimado a 154 €, nós conseguimos uma poupança de cerca de 6.776 €, portanto, isto com uma amostra muito pequena, e está previsto, claro, estudar no futuro o impacto deste programa doente respiratório crónico na satisfação do doente e do cuidador, na mortalidade, e estudar a custo-efetividade deste programa.
Temos também como objetivo ajustar o número de profissionais envolvidos, de acordo com aquilo que fomos conseguindo demonstrar, com estes valores que fomos conseguindo demonstrar, temos esse objetivo, que é ajustar, se for preciso, mais ou menos profissionais, menos acho que não vai ser esse o caminho, mas acreditamos que é possível que isto aconteça. As mensagens finais que quero deixar-vos é que o doente respiratório crónico, de facto, pode assumir graus de complexidade muitíssimo elevados e beneficiam de uma abordagem integrada, focada no autocuidado e na autogestão da doença, que o programa doente respiratório crónico garante acessibilidade aos cuidados de saúde, o que poderá aumentar a satisfação e diminuir a ocorrência de exacerbações graves da doença respiratória, que vai diminuir, claro, os custos associados aos serviços de saúde e ao aumento da qualidade de vida. O programa doente respiratório crónico é um programa sustentável e facilmente replicável noutras unidades de saúde, assim existe esta integração de cuidados e a comunicação entre as equipas, entre a comunidade e também as equipas hospitalares. Deixo-vos com a equipa e muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, a enfermeira Liliana Silva. Obrigado também pela evocação, saudade da minha parte. E passávamos agora à apresentação do quarto projeto, a disfagia, projeto para reduzir episódios de pneumonites por aspiração, que é do Hospital de Cascais. Vai ser apresentado pela enfermeira Vera Nascimento, responsável pelo serviço da enfermagem do internamento e pelo projeto Disfagia. Tenha a palavra, use o púlpito e apresente o projeto, se faz favor. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui a falar deste projeto. Muito rapidamente, nós começámos com a identificação de um problema, que eram as pneumonites de aspiração nos doentes internados no Hospital de Cascais. Definimos um objetivo, tínhamos o objetivo de reduzir o número de pneumonites de aspiração nos doentes internados no Serviço de Medicina Interna e especialidades médicas e neurologia. Desenvolvemos todo um tipo de intervenções que nos permitiu crescer e alicerçar a nossa intervenção e torná-la mais eficaz. Analisámos constantemente os resultados para o atingir. Como é que isto começou? Em 2017 e 2018 nós tivemos 2 eventos sentinela no nosso hospital de doentes que se alimentam e que morreram em consequência de pneumonites de aspiração. Foi o follow-up destes eventos sentinela, aliados à plataforma de gestão, a uma nova plataforma de notificação de incidentes, que nos vem aqui alertar de que tínhamos uma fragilidade e que não estávamos a proteger os nossos doentes. Começámos então com o grupo da disfagia, que é constituído por enfermeiros, terapeutas da fala e nutricionistas, e fomos à procura. Começámos e qual não é o nosso espanto quando percebemos que a disfagia já é descrita na literatura como um problema de saúde pública. E aí nós percebemos rapidamente que tínhamos que fazer alguma coisa e fomos perceber quais eram os fatores nos doentes internados que nós podíamos modificar para proteger os doentes deste risco associado à hospitalização, tendo em conta o envelhecimento da população e a nossa população em específica. O nosso objetivo, então, era reduzir as pneumonites de aspiração relacionadas com conteúdo alimentar, ou seja, em doentes que se alimentam, no Hospital de Cascais, e tivemos que fazer intervenções a 3 níveis. A nível clínico, na escolha e na seleção da escala, que é a escala de Gus, que já é uma escala validada para a população portuguesa e aceite pela ordem dos enfermeiros. Muito rapidamente, é uma escala na qual o enfermeiro vai oferecer ao doente diferentes alimentos em diferentes consistências e quantidades e vai perceber e observar qual é que é a sua reação. A nível operacional, com a redefinição de circuitos e com uma aculturação, que eu acho que era isso que era preciso, porque o problema existia, estava lá, mas nós não estávamos a olhar para ele da forma correta, e depois de pormos todos os sistemas de informação a trabalhar para nos ajudar a atingir o nosso objetivo e tornar este processo o mais eficaz possível.
Este slide resume muito, pode parecer extenso, mas reduz a forma como nós pensámos o projeto e como o implementamos e como vamos seguindo a sua evolução. Em primeiro lugar, fomos perceber quais eram os doentes que íamos avaliar. A literatura apontou-nos doentes com idade igual ou superior a 65 anos, com antecedentes ou patologia neurológica ou respiratória, que no nosso universo, tendo em conta o envelhecimento da população, traduz-se num grande número de doentes avaliados. E a partir do momento em que o utente dá entrada no nosso serviço, vai ser aplicada a escala de Gus pela equipa de enfermagem. Essa escala vai produzir um score e, consoante o score, nós vamos aqui desencadear, e é a primeira, como eu costumo dizer, é a mola que impulsiona aqui todo o processo que se vai seguir, um conjunto de ações e que vai fazer com que a equipa multidisciplinar perceba, atenção, temos um doente com disfagia no nosso serviço, na cama X, e vamos ter que agir. Então, o enfermeiro, no primeiro momento, avalia a escala e logo aí define intervenções específicas a cada score. Quando essa escala é introduzida no processo de enfermagem, que pode ser feito junto ao doente pela evolução dos nossos sistemas de informação, gera automaticamente para a terapeuta da fala e para a equipa de nutrição um e-mail a referenciar esse doente que deverá ser e é observado e avaliado em 24 horas. Em concomitância, o Serviço de Nutrição, que também recebe esse e-mail, vai fazer o ajuste da dieta. Portanto, criou-se um processo em que, desde o início, há uma intervenção e trabalhamos um bocadinho com o antecipar os problemas. Em termos de plano de cuidados de enfermagem, temos diagnósticos específicos para que já tínhamos, mas que passámos a dar-lhe outro relevo. E conseguimos monitorizar os nossos resultados através da codificação e da auditoria dos processos de enfermagem e processos de outros profissionais de saúde. Os sistemas de informação vieram aqui dar um grande input, porque quando o enfermeiro avalia a escala, automaticamente o sistema vai-lhe sugerir intervenções que deve levantar específicas para esse doente. E isso permite-nos aumentar a compliance do indicador, não é? Que nós escolhemos para avaliar, porque temos indicadores para cada fase do processo, mas permite, sobretudo, alertar os nossos enfermeiros para esta temática. Mostrar-vos aqui só um bocadinho como é que isto começou e como isto é possível de ser feito. Nós começámos em papel, não tínhamos calculadora automática. Neste momento temos maps, nós fazemos a avaliação à cabeceira do doente e logo nessa altura é gerado o score, integra o processo de enfermagem e são disparados todos os e-mails e ativada toda a equipa multidisciplinar. Criámos também folhetos, guias, no sentido de tornar esta temática comum e falada e aceite por toda a equipa. Neste momento, para nós, enfermagem na equipa do Hospital de Cascais, ensinar a avaliar a escala de Gus e explicar a escala de Gus é tão importante como qualquer outro elemento mais clínico ou mais técnico, faz parte já da nossa cultura de proteção dos doentes e nós fomos ao longo do tempo disponibilizando a informação e trabalhando com as equipas nesse sentido. Temos também o dashboard que nos permite em tempo real acompanhar todos os doentes que temos, quais os riscos que temos e se esses doentes estão avaliados ou não. E isto é muito importante para nós, mais uma vez, na prevenção, conseguirmos ir atrás e fazer melhorias e estar constantemente a ajustar o processo. Como indicadores de resultado, tal como eu referi anteriormente, em todas as fases do processo, nós identificamos indicadores que nos permitem avaliar a eficácia do projeto e a compliance dos mesmos. Sabemos que temos espaço para melhoria em alguns deles, mas sabemos também que estamos a fazer bem feito e que estamos a fazer cada vez melhor.
estes gráficos refletem a intervenção dos enfermeiros, dos terapeutas da fala e da equipa de nutrição em 24 horas e sem ser em 24 horas. Sabemos que temos um caminho a percorrer, mas sabemos que temos capacidade e que estamos focados em melhorá-lo. No que diz respeito à vigilância destes doentes, estes doentes, consoante o score, tal como eu já disse, têm intervenções específicas. Portanto, nós criámos também e definimos para cada score intervenções de enfermagem específicas e agora vamos atrás. E vamos atrás da equipa de enfermagem e vamos perceber se os nossos doentes estão vigiados ou não e se o programa não parou na implementação da escala e na avaliação da terapeuta e no ajuste da dieta, se continuamos ao longo de todo o internamento a vigiar estes doentes de forma adequada, proporcionando-lhes cuidados de qualidade. Isto porquê? Porque a literatura também diz que as aspirações não ocorrem no início do internamento, é durante o internamento. E daí a importância de irmos atrás também destes valores. Depois, este gráfico, que é um gráfico que muito nos orgulha, como podem ver, nós diminuímos o número de pneumonites de aspiração e não temos eventos sentinela. E muito nos orgulha enquanto equipa e enquanto instituição, porque se pensarmos que por aqui passou uma pandemia e nós continuamos a avaliar estes doentes e continuamos a protegê-los em relação às pneumonites de aspiração, já temos os resultados do primeiro semestre de 2022 que nos indicam realmente um bom caminho, que estamos no bom caminho. Já temos também alguma história, não é? Já participámos em alguns eventos e dizer-vos realmente que este projeto começou de um problema que nós víamos todos os dias nas nossas unidades a acontecer e que não lhes dávamos a importância que ele realmente tem, que sabemos que quando vamos aqui ver, diminuímos pneumonites de aspiração, diminuímos mortalidade, mas eu também sei que diminuímos morbilidade, que diminuímos a dependência dos doentes por prolongamento de internamento e que também mandamos os nossos doentes sem agravamento do nível de dependência. E acho que isso também é um dado importante em tempos de demora média e mesmo o impacto económico que possa ter. Obrigada. Agradeço muito esta apresentação, além de todas as apresentações, as qualificadas apresentações que tivemos, e agora é o momento de dar a palavra ao júri, que fará a apreciação dos projetos apresentados. Naturalmente, usará a metodologia que melhor lhe aprouver. O júri será representado pela professora Ana Vares Gomes, que convidamos, estando no público, para fazer uso precisamente da palavra e transmitir aquilo que tem em nome do júri para transmitir. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obrigado aos meus colegas por confiarem em mim nesta tarefa. Espero não deixar mal ninguém. Depois de fazer aqui alguns disclosures que acho que me ficam bem, mas fico em igualdade de circunstâncias. Primeiro, porque já fui profissional da ULS Matosinhos, portanto conheço algumas pessoas que aqui vieram apresentar projetos. Também como médico oncologista e ter sido presidente do grupo de cancro de cabeça e pescoço durante algum tempo, é um projeto que também me é muito próximo. E a colega de Cascais, que não fique triste, nunca trabalhei em Cascais, não trabalhei, mas acho que o vosso projeto é muito meritório e, para além disso, tem uma coisa que nós gostamos muito, é que é vosso, porque apresentou com uma emotividade que realmente não passou ao lado do júri. Portanto, é mesmo vosso. Aos Açores também já cheguei lá a trabalhar. Fui lá fazer as férias de alguns colegas, que era muito comum no continente. Portanto, feitos os disclosures, e portanto acho que estou em igualdade de circunstâncias com todos. Acho que não tenho aqui nenhum problema. Passar à apreciação dos projetos. Dizer-vos que acho que para nós é maravilhoso ver
a partilha destes projetos todos. Todos eles nos deixaram muito felizes, porque eu continuo a acreditar no SNS e continuo a acreditar nos nossos profissionais. E são estas partilhas que nos permitem continuar a acreditar que nós fazemos a diferença. Fazemos a diferença na vida de todos os doentes. Todos vocês que estiverem envolvidos em qualquer um destes projetos, sejam eles vencedores ou não, já são vencedores. Porquê? Porque os vossos doentes já beneficiaram. Isso é fantástico. É fantástico o empenho que vocês tiveram. Obrigada por isso, a todos. Depois, há aqui coisas muito, muito interessantes. Falando do primeiro projeto, no que diz respeito à equipa do doente crónico complexo, talvez seja aquele que já vai tendo mais tempo de avaliação, não é? No fundo, tem aqui muitos indicadores muito positivos e que nós gostamos muito de ver, sobretudo, os ganhos em saúde. Deixem-me dizer que, e eu percebo que a justificação, quando nós falamos sempre, gastamos tanto na equipa, não é? Mas poupamos tanto em internamento. Então vou-vos dar aqui uma perspectiva, isto agora sendo completamente ao contrário. Hein? Eu defendo aquilo que vocês defendem também. Eu acho que isso é um ganho em saúde. Mas deixem-me vos dizer que no momento em que nós estamos e pelo financiamento que nós temos da maioria das instituições de saúde, nas ULS, talvez seja um caso mais particular, as instituições hospitalares são financiadas pela doença, como sabem. E, portanto, é um bocadinho dúbio às vezes a gente dizer isto. Para o doente e para o Estado, sem dúvida é um ganho maravilhoso e é por aí que é o caminho. O caminho é para a gente financiar os hospitais por aí, por estes ganhos em saúde e não pela doença das pessoas, ok? Mas para vos dizer que se apresentarem isso só assim a uma administração, podem às vezes ser surpreendidos e dizerem-vos assim, pois, mas não é bem assim. E não é bem assim, do ponto de vista formal, ok? Ninguém vos vai impedir de fazer o projeto por isso, acho que o projeto tem uma mais-valia gigante. E os indicadores todos que vocês demonstraram, desde a diminuição da depressão, do compliance da terapêutica, à diminuição do número de internamentos e o que se ganha em termos populacionais com isto, porque não é só o que se ganha, ou seja, não é só aquilo que não se gasta nos internamentos das pessoas, mas é tempo tempo ativo das pessoas que trabalham, que são os cuidadores, que não se perde, as pessoas continuam a trabalhar porque os seus familiares não têm que ser internados, e toda a logística familiar que isso implica. E eu acho que isto não é contabilizado, porque é difícil contabilizar, obviamente, não é? Mas é um ganho muito grande em saúde. Portanto, este é um projeto que eu acho que vocês têm neste momento só para doentes com idade igual ou superior a 75 anos, acho que se calhar com os doentes crónicos que vamos tendo, provavelmente se calhar vamos ter que baixar esta idade e se calhar começar a ter mais doentes um bocadinho mais novos, não sei, mas da nossa experiência vamos tendo sempre doentes mais jovens com muita carga de doença, não é? Infelizmente, e que se calhar podem beneficiar. E eu acho que o caminho é por aqui, é tirar as pessoas dos hospitais e é pô-las em casa delas e com os projetos que vocês aqui demonstraram, mostram exatamente que isto é possível. Isto não é nenhuma utopia e que isto é realmente possível. Achamos que este projeto tem realmente aqui muitas vantagens e uma delas tem a ver com os indicadores que vocês apresentaram. Acho que é demasiado evidente para não se focar. Em relação ao projeto dos Açores, este projeto é um projeto muito engraçado e que nos mostra que é possível integrar uma série de entidades diferentes, não é? Portanto, nós ficamos sempre a pensar, bom, a OLS consegue fazer esta integração toda e tudo mais, mas eles são uma OLS, têm já uma facilidade de integração com os cuidados de saúde primários, porque fazem parte dentro do assunto. Eu acho que isto é replicável mesmo não sendo OLS e acho que temos que evoluir todos para aí, para esse modelo de integração de cuidados, chamemos-lhe OLS ou outra coisa qualquer, não interessa, mas a integração de cuidados. Neste projeto dos Açores, tem aqui várias particularidades engraçadas. Primeiro, porque são todas as ilhas, não é? E quem teve alguma vez a oportunidade de trabalhar nos Açores sabe exatamente as dificuldades, às vezes, dos transportes das pessoas e tudo mais. E eu acho que isto é realmente uma situação fantástica. Primeiro, o rastreio, por si só, da saúde oral destes doentes, que não tem a ver com a situação oncológica, mas com a sua saúde oral, é fantástico, porque eu acho que nós não temos nenhum registro tão bom no país, no que diz respeito à saúde oral. Por dificuldade também termos médicos dentistas também para a população, não é? Mas este registro é realmente fundamental. E aquilo que disseram tem muita razão. É assim, vocês, com uma adesão muito grande, e esta adesão já é uma adesão que, apesar de tudo, vocês dizerem, claro, é baixa para aquilo que a gente pensa no universo de 100%, mas é uma adesão que eu acho que é fantástica para
para uma primeira fase de avaliação num programa de rastreio, não é? Porque é difícil as pessoas às vezes aderirem logo assim às primeiras. Depois as pessoas vão vendo e uns vão contando aos outros e muitas vezes o passo-a-palavra é melhor do que a informação toda que a gente possa dar. E eu acho que vocês vão conseguir que mais população vá, até porque eles falam logo em dentista e as pessoas já têm medo, não é? Já têm logo medo dos dentistas e já nem querem ir só pensando que é dentista. E eu acho que vai ser muito bom, vocês vão realmente conseguir que a população vá lá, vão poder fazer um diagnóstico precoce de algumas lesões pré-malignas e malignas, que seguramente vão fazer diferença. E 24 casos que vocês detectaram precocemente foram vidas que vocês salvaram. E estou certa que este projeto é um projeto que vocês têm que o manter, que deveríamos todos aprender e conseguir implementá-lo, porque estas vidas contam. São vidas habitualmente de gente muito jovem, gente em idade ativa e que se perde, porque as sequelas do tratamento do cancro da cavidade oral são horríveis e as pessoas vivem depois com muita dificuldade. E, portanto, este é um projeto que eu acho que tem muito valor. Os números são bons, não fiquem desanimados pelos números, os números são bons para uma primeira volta deste rastreio e seguramente para os próximos anos ainda vão ser melhores. E eu desafio já, deixo-vos aqui um desafio, que até ao final do ano têm aberto os abstractos para o Congresso da Sociedade Europeia de Cancro de Cabeça e Pescoço. Submetam o vosso trabalho porque eu acho que faz todo sentido. Portanto, submetam porque acho que é um trabalho que merece que a restante Europa saiba que se fazem coisas muito boas e desta dimensão, porque não existe a nível europeu nada com esta dimensão. Parabéns à equipa. Depois, dizer, uma das coisas que eu também achava curiosa era vocês perceberem qual a maior dificuldade das pessoas aderirem. Se é transporte, se é preconceito, se é o preconceito do dentista, se é... Há coisas aqui que vale a pena, se calhar, vocês conseguirem tentar perceber o porquê, e eu acho que valia a pena e ajudava bastante. Em relação ao programa do doente respiratório crónico, pois, à semelhança também um bocadinho dos comentários que já tinha feito do doente crónico complexo, acho que é realmente um programa também muito interessante, porque, mais uma vez, tiramos os doentes do hospital. Não sei se pensaram ou não, provavelmente se calhar incluíram ou não, alguns doentes pós-Covid, aqueles que ficaram com sequelas mais graves e se calhar até poderão no futuro, agora passado mais algum tempo, poderem ter aqui mais alguns dados interessantes para mostrar. É claro que, pronto, precisávamos aqui de... O programa também tem que ter a sua maturidade, tem que ter a sua evolução e os seus números para conseguir ter aqui uns dados mais expressivos, mas eu acho que os resultados que vocês demonstraram são ótimos e são fantásticos, e aqueles que vão ter com o passar do tempo e que vão conseguir mais indicadores e mais dados vão ser ainda melhores, e é um projeto, sobretudo, que para estas pessoas vai fazer toda a diferença e vai permitir que as pessoas vivam melhor com a sua doença. Isso é uma coisa que é fantástico, porque esta é uma doença crónica e as pessoas vão ter que viver com ela, infelizmente. E, portanto, se calhar valia a pena depois também terem ali uma subpopulaçãozinha dos doentes pós-Covid, era capaz de ser interessante depois também, daqui a uns tempos, poderem ter esses dados e apresentarem-nos, acho que faz todo o sentido. Aqui, pois, pelo período que têm de acompanhamento, ainda falta aqui mais alguns dados de ganhos em saúde, nomeadamente em termos da própria qualidade de vida, mas que o outro projeto já tem mais maduros, porque já tem um acompanhamento maior, mas que seguramente vocês vão chegar lá e, estando integrados, seguramente também têm essa noção. Depois, falar um bocadinho do projeto da disfagia. O projeto da disfagia é um projeto muito interessante. Primeiro, do ponto de vista, a mim, deixa-me sempre muito feliz, porque é sinal que nós temos sempre a percepção que as nossas pessoas passam cada vez mais tempo atrás dos computadores do que à frente dos doentes. E este projeto nasce de uma necessidade que vocês olharam para os doentes, vocês olharam para eles, e isso deixa muito feliz. E, portanto, obrigada por olharem para os doentes, porque nós precisamos mesmo, todos, de olhar mais para os doentes. Nós passamos muito tempo a fazer registros, passamos muito tempo a pôr indicadores, e às vezes os doentes estão lá mesmo a olhar para nós, e a gente, se olhar para eles e se falar um bocadinho mais com eles, conseguimos mais informação. É sem dúvida um projeto que vos vai trazer muitos ganhos, porque aquilo que vocês já estão a ver é fantástico e seguramente, se for avaliar aquilo que dizia, que não tinha dúvidas nenhumas, nós também não, que estes doentes vão sair com menos comorbilidades e que vão sair com menos dependências, seguramente que sim. E
e vão buscar esses dados, aos históricos que têm, porque seguramente vocês vão demonstrar também esses dados, não só a redução do número de eventos, mas também aquilo que vocês ganharam os ganhos em saúde estão lá. É só irem buscar o histórico e compararem-nos que vocês vão ter esse dado para acrescentar aqui e para ainda abrilhantar mais este vosso projeto. E aquilo que vos digo é que continuem com este projeto, continuem com outros projetos que vos apareçam depois de olharem para os doentes e pelas necessidades que eles têm todos os dias, porque os doentes precisam de vocês, precisam dos vossos olhos, precisam do vosso cuidado, precisam de estar alguém com eles. Os computadores são fantásticos, dão-nos imensos números, dão-nos imensos indicadores, mas não dão o essencial, que é o cuidado. E nós precisamos de cuidado. Por isso é que não temos lá robôs, que se não tínhamos robôs em vez de enfermeiros e médicos. Eu dava muito jeito e comprava já uns quantos para o Algarve. Como sabem, tenho falta de mão de obra, portanto, punha já em uns quantos robôs. Mas não, nós precisamos mesmo de pessoas por isso, porque estes resultados só são por causa de vocês, todos eles. Da disfagia, do programa doente respiratório crónico, doente complexo, o rastreio da cavidade oral, todos eles só são possíveis porque nós temos pessoas que se preocupam com os doentes, pessoas que olham, que se preocupam com a qualidade de vida que nós damos aos doentes e não só com a quantidade de vida. Nós somos muito bons a dar quantidade de vida e depois a qualidade às vezes esquecemos um bocadinho e às vezes se pensarmos e se estivéssemos no lugar deles, eu preferia viver um bocadinho menos, mas viver melhor. E, portanto, peço-vos que continuem esse bom trabalho, partilhem connosco, porque eu acho que todas as instituições podem aprender e podem replicar os vossos projetos, isso é uma coisa boa, é que é possível replicar, e não se preocupem tanto com a questão da sustentabilidade na forma de fazer os números, porque os números podem ser feitos de várias formas e a maior sustentabilidade é aquilo que o doente ganha, é aquilo que todos nós ganhamos, é aquilo que o país ganha porque estes doentes não estão internados e é aquilo que o país ganha porque as famílias não estão a acompanhar estes doentes, mais do que qualquer sistema de financiamento hospitalar que possa estar completamente desajustado. Portanto, para todos os nossos parabéns, estão todos de parabéns, foram excelentes apresentações que nos deixam com muito orgulho de pertencer a este SNS e de ter profissionais tão bons a trabalhar connosco. Obrigada a todos. Muito obrigado, professora Ana Vaz Gomes. Muito obrigado ao júri. E conjuntamente ao júri e a todos os apresentadores de projetos, porque apesar de termos feito uso de tempos diferentes, globalmente cumprimos o tempo que foi destinado para esta mesa, enfim, com uma tolerância para 5 minutos.